Muito obrigada ao SESC pelo convite. Realmente eu estou honrada por estar aqui. É uma instituição que eu sinceramente prezo muito. E bom, muito contente também de poder estar em contato, mesmo que seja de uma forma mediada, com diversos lugares do Brasil, para conversarmos sobre fatores socioculturais no ensino-aprendizagem de língua estrangeira e segunda língua. Eu preciso dizer que eu vou passar a mencionar os conteúdos, são 4 eixos a partir dos quais eu vou tratar do nosso tema e farei também uma pequena advertência. O primeiro ponto a partir do qual eu vou abordar nosso tema de hoje é considerar que os fatores socioculturais na aprendizagem de língua estrangeira, de segunda língua, sofrem de uma situação que está rodeada de preconceitos, de inércias no tratamento desses fatores. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu vou falar do sociocultural, de dificuldades e paradoxos em relação ao tema. A advertência que eu quero falar é que no começo eu vou falar de desafios, de questões problemáticas. Então não pense que eu só vou ficar nessa coisa do difícil, do problema. Eu vou apresentar essas questões para imediatamente passarmos a caminhos de soluções. Mas eu peço um pouquinho de paciência, porque no começo eu quero situar qual é realmente o lugar onde se coloca a questão dos fatores socioculturais. E também é preciso, no segundo ponto, abordar um pouquinho de teoria para compreendermos bem do que estamos falando quando a gente diz fatores socioculturais no ensino-aprendizagem de língua estrangeira. O terceiro ponto da minha apresentação hoje será a proposta multidimensional discursiva como um caminho possível para resolver essas dificuldades, esses desafios, esses problemas. E o quarto ponto é a proposta de fazermos análises sistemáticas de materiais didáticos ou de materiais utilizados nas aulas, sejam eles no suporte que for, sejam em papel, virtual, visuais, sonoros, mas fazermos análises e pensarmos em critérios de complementação desses materiais, critérios sistemáticos de complementar esses materiais. Então, esses são os 4 pontos, ficaram claros, né? Eu vou primeiro falar dos problemas, de preconceitos e de inércias, teoricamente, o que são os fatores socioculturais. Vou apresentar uma proposta teórico-metodológica, que é essa multidimensional discursiva. Tem um nome do qual eu também não gosto muito. Eu não gosto muito da palavra multidimensional, mas é o nome que foi dado pelo seu criador original, que é o professor Stern, no Canadá, e é uma palavra que, embora ela não seja muito simpática, parece um pouco pretensiosa, mas ela descreve bem em que consiste a proposta. Por isso, nós, na Unicamp, que reelaboramos essa proposta do professor Stern, e eu vou dizer em que consistiu a contribuição brasileira, mantivemos o nome multidimensional. E, finalmente, vou falar nessa questão da importância de fazermos análises e complementações. Então, passemos ao primeiro ponto, que são
Preconceitos. Bom, durante muitos anos eu fiz parte de comissões de avaliação do MEC para a implantação de cursos de ensino de línguas em diversos lugares do Brasil. E nesse trabalho que eu fazia, eu fiz uns levantamentos informais e depois também fiz. Alunos meus, pós-graduandos, fizeram pesquisas formais e estruturadas sobre a representação que os professores se fazem dos fatores socioculturais. E eu poderia dizer que em quase 100% das declarações, todo mundo diz que são muito importantes, que são necessários, que são relevantes, que são cruciais, que são indispensáveis e necessários. Agora, na minha experiência, quando eu analisava os cursos, depois dessas reuniões nas quais todos concordávamos em que eram importantíssimos, quando nós íamos ver os currículos, os planejamentos, eles estavam ou em um lugar secundário, acessório, ou nem estavam. E o curso era montado sobre a estruturação da língua. Então, aí vocês veem que agora, não é que esses professores estavam mentindo. Não, é que agora eu vou explicar que há de fato uma dificuldade em relação a este tema, uma singularidade que faz com que aconteçam essas situações. E isso leva, no caso das línguas estrangeiras, a muitos clichês. Então, como o professor sabe que isso é importante, aí no espanhol aparece um chapéu mexicano, as castanholas, alguém cantando tango, uma foto de Madrid, no espanhol, no inglês põe The Changing of the Guard, the Statue of Liberty, em francês, na França coloca Notre Dame, uma imagem do Coliseu e já está o cultural, porque colocou uma imagem de alguma cidade importante, na Alemanha, enfim, na cultura que for, na língua que for, e fica banalizado uma mera imagem ou uma canção desprovida. Claro que vestimenta, música, lugares, alimentação são temas culturais, são temas socioculturais, mas a questão é como se trabalha isso fora do clichê e também a questão da inércia. Qual é a inércia? Há tanto que ensinar de língua, temos tempos verbais, léxico, expressões, redigir textos, bom, todo o sistema da língua que não há tempo. E também há questões que isso vem da concepção de cultura, que depois eu vou especificar teoricamente um pouco mais, muitos livros, sobretudo de ensino de francês, se você pega livros da década de 70, 80, tinha toda a língua e no último capítulo, civilização. E isso tem um problema teórico, é como que a língua está antes e a cultura depois. E isso não é assim, porque nós, na verdade, aprendemos discursos, aprendemos cultura e junto com ela a língua. Isso é concomitante. E então isso dá um problema teórico e um problema de funcionamento. Inclusive, um dos argumentos importantes da nossa conversa de hoje é que se nós não vemos formas de articularmos efetivamente o sociocultural com o trabalho, com a materialidade sistêmica da língua, é muito provável que os cursos estejam fadados a um não sucesso pleno, porque é ir contra a natureza do fenômeno da linguagem, que requer o social e o sociocultural juntos, senão ele não existe. E eu vou dizer também, em termos de como eu sei que vocês já tiveram cursos sobre os diferentes perspectivas de enfocar a aprendizagem de língua estrangeira, mas vou citar um exemplo que eu estudei, mas que foi muito próximo, por isso eu o conheço bem, e como o eixo está na significação, no sentido. Não é que as pessoas aprendem as línguas por uma sucessão de complexidade das estruturas gramaticais. Não, é por associações de sentido. Eu vou contar uma situação real, uma criança que estava em momento de situação de aprendizagem da língua,
Bom, a avó vinha e trazia balas. E a mãe falava, que não fique o tempo todo comendo balas. Então a avó falava, não, não. E colocava as balas em cima de um armário lá, como dizendo, as balas estão distantes. Só que a mãe ouvia que o tempo todo eles iam buscar as balas. E o diálogo era, o que tem que fazer com o papel? Tirar o papel. Muito bem, tirou o papel, come a bala. E aí comia as balas. Pouco tempo depois, havia uma situação com essa mesma criança. A criança não sabia dizer a palavra cereja. E sempre todo o diálogo com a avó era, tem que tirar o papel. Tirou o papel? Muito bem, tirou o papel, come a bala. Ele não sabia dizer cereja, ele viu e ele falou, quero papel. Então, vocês vejam, aí agiram dois processos, que são o que diz teóricos, que não vamos entrar aqui em detalhes, porque não é o tema da nossa palestra, os processos metafóricos e metonímicos de sentido são cruciais. O que fez essa criança? Comparou o brilhante pequeno da bala que ele conhecia com esse objeto brilhante pequeno e de aparência doce, que era a cereja. Ele não sabia dizer cereja, mas comparou, sem nexo, fez um processo metafórico e um processo metonímico, relações de parte e todo. De isso que ele recebia, que era uma bala em papel, e a parte era o papel, que era o termo que era utilizado na interação com a avó. E essa memória ele tinha e ele fez essa transposição para a nova situação do objeto que ele não sabia nomear. Então, vejamos, os processos que atuam no momento de aquisição, de aprendizagem de uma língua, são semânticos, são de sentidos, e os sentidos são sociais. Então, como eliminar o sociocultural do ensino-aprendizagem de línguas e esperar ainda que essas pessoas falem bem inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, línguas orientais, a língua que for? E não pode. Então, devemos estarmos muito atentos a essa questão, a este tema. Eu queria dizer também, com respeito aos preconceitos, uma vez eu estava aprendendo, eu ia ter um congresso, então fui fazer um curso de conversação em inglês. E em uma das atividades havia uma orientação que se dizia que no Brasil não havia heróis. Eu não tenho a prova disso, porque eu estava numa situação meio de aluna e eu me senti, naquela época, faz uns anos já, não tinha celular de foto, enfim, não trouxe. Mas realmente eu vi isso, era um curso numa instituição oficial de língua inglesa, mas assim, o que eu quero dizer, os preconceitos que às vezes circulam, claro, se supõe que a independência não foi através de lutas, como sim foi na América Hispânica, que houve foi uma carnificina, os americanos, os heróis, muitos deles que eram matadores de índios, ou não, pode haver grandes heróis, não estou dizendo, não temos que dicotomizar as coisas, mas aquela frase, em Brasil não tem heróis, sei lá, o que é essa noção? Então, preconceito sobre sentidos é um tema, vocês percebem, eu estou apresentando aqui que quando estamos perante o sociocultural, as questões ideológicas, as perspectivas, podem ser múltiplas e podem ser complicadas. Então, é um tema realmente difícil, mas, por outro lado, é indispensável. Outra questão é que, como eu falei para vocês, temos questões temáticas, alimentação, vestuário, produções artísticas, imagens de territórios, tudo isso todo mundo está de acordo. Inclusive chegando ao clichê, como eu falei, a aula de espanhol tem que falar de paella, enfim. Mas há outras questões mais de nuances expressivas que nos estudos de sociolinguística foram muito estudados, que também eu vou apresentar para que vejamos assim nuances que apresentam dificuldades se nós nos aproximarmos desse tema com seriedade. Então, por exemplo, tem temas que em algumas culturas
podem se tocar sem nenhum problema, e em outras que já sua própria, há certos tabus de linguagem. Em algumas culturas você pode falar de questões pessoais com maior tranquilidade, e em outras é meio estranho. Ou falar de dinheiro, a questão dos galanteios. Tem uma sociolinguista francesa, Louise Daben, que estudou as atitudes de aprendizes nórdicas de espanhol na Espanha. E eu estou falando de galanteios bonitos. Mesmo assim, por exemplo, tem, sobretudo na Alemanha, mulheres que, se um homem abre a porta, já insultam, porque consideram que isso é uma atitude machista. Então, essa questão, então, essas interações podem ser, também fazem parte do tema de gênero, é um dos temas culturais. Eu estou, como eu falei para vocês no começo, questões problemáticas. Então, por exemplo, esse estudo que a Louise Daben fez na Espanha mostrava que as nórdicas ficavam discutindo com os galanteadores espanhóis. Eu estou falando de galanteadores simpáticos, que diziam uma frase bonita. Aí a norueguesa, ou a sueca, ou a danesa discutiam literalmente o que tinha sido dito, por diferentes concepções em relação ao fato, ao evento discursivo do galanteio. E também em relação às práticas relacionais. Por exemplo, em línguas tão próximas como o espanhol e português, e isso eu estudei muito diretamente, com muitos dados. Por exemplo, tem diferenças conforme o lugar de onde seja o espanhol, mas no madrilenho e também no riopratense, há formas mais abruptas de responder. Então, por exemplo, às vezes, se o não é dito, o peso e a formulação do não é diferente do que no português brasileiro, predominantemente paulista, que foram os estudos sistemáticos que eu fiz, com as mesmas situações apresentadas a falantes hispânicos do Rio da Prata, de Buenos Aires, Montevideo, e a brasileiros paulistas. As leituras eram diferentes, a compreensão. E, por exemplo, eu vou contar até uma experiência pessoal dos meus primeiros anos no Brasil. Eu morei com uma professora, eu perguntava para ela se tudo bem eu colocar uns quadros na parede, e ela não disse nada, e eu interpretei que sim, aí eu punha os quadros. E depois, eu sou amiga dela até hoje, nós estamos muitíssimo bem, mas uma vez tivemos um desentendimento e ela me falou: e você que fica pondo quadros na parede? E eu falei: mas como se ela falou que tudo bem? Ela não tinha falado que tudo bem, ela não tinha falado nada. E eu interpretei isso como sim. E ela, na cabeça dela, isso foi um não. Então, eu tenho estudos em contextos, por exemplo, em cartas comerciais. Eu publiquei um artigo sobre cartas comerciais, nas quais os argentinos põem todos os problemas no começo, pá, 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 pá. E os leitores brasileiros achando isso grosseiro, rude. Então, se você vai fazer um acordo comercial e já chega com uma carta atropelando dessa forma, agora, isso em um curso de língua, onde se leva em conta o trabalho com os estudos socioculturais, tem que se discutir as formas de estruturar uma carta, como vai ser entendida em um contexto e como pode ser entendida no outro. Isso forma parte das práticas relacionais. E em relação aos valores interlocucionais, por exemplo, em algumas culturas, a distância corporal, que você se aproxime ou toque na outra pessoa, é impensável, não deve ser feito. Em as culturas orientais, as coisas do olhar. Uma aluna oriental na França, uma vez, ela, por exemplo, não podia ter a vista mais alta do que a do professor, porque a pessoa que está em um rango hierárquico superior tem que ter o olhar maior, mais alto. A questão do olhar ou do silêncio. Então, como vocês veem, tem diversos ângulos e questões sutilmente problemáticas
ao abordarmos os fatores socioculturais no ensino de língua. Então, o que acontece? Como isso é muito complicado, então terminamos com o chapéu mexicano, aquela banalização que é problemática. E isso afeta também o resultado dos cursos de língua. Então, nós temos essa pergunta aqui, uma questão a resolver. Como fazer para que o sociocultural, que todo mundo diz que é tão importante, não fique nesse lugar secundário, acessório, decorativo às vezes, sabe? Aí não vamos animar a aula, então põe uma musiquinha. O que faz com essa canção? Que é um material cultural, mas como vamos trabalhar, que práticas faremos a partir dessa canção? Então, o que eu quero dizer é que o sociocultural não é acessório, é indispensável para que o curso de língua dê certo. Se você não trabalha bem os fatores socioculturais, existe uma altíssima, mas altíssima porcentagem, possibilidade de que esse curso, de que as pessoas não falem bem a língua, de que você não consiga. Por quê? Porque a linguagem se aprende na sociedade. Língua e cultura estão imbricadas. Se você tira isso, você pode ter um aluno que pode recitar regras de gramática, mas ele irá na outra cultura e dificilmente falará. Ou na internet, como será a sua interação? Porque não necessariamente viajando, hoje em dia, nós podemos expressar nosso conhecimento de outras línguas. Então, um primeiro caminho que nós temos que ter para começar a resolver todos esses paradoxos, essas inércias, como não dá tempo mesmo, então põe uma cançãozinha ali, põe uma imagem lá e já está o cultural. Isso é falso, isso não serve, isso não procede. E também o que acontece? O professor dá aulas mais chatas. Se um professor está envolvido nos fatores socioculturais que ele está tratando, ele necessariamente vai estar empolgado, porque agora vamos ver alguns exemplos, que isso é uma coisa que entusiasma, é divertido, é legal. O professor também aprende, e com os alunos, evidentemente. Bom, então um primeiro caminho é considerar a aula de língua como uma árvore que não oculte o bosque. Isso David Stern, esse linguista canadense que eu já mencionei, pedagogo também, essa imagem é dele. Ou também pensar a aula de língua como a ponta de um iceberg, mas essa ponta não existe sem ter todo o que constitui o mais importante do iceberg, que é o que está embaixo da água. Qual é essa parte de baixo do iceberg, o bosque que eventualmente a árvore da aula ocultaria? Por que a árvore da aula ocultaria? Porque podemos estar tão ocupados com as técnicas ou com a parafernália eletrônica ou com cumprir o planejamento de não sei o quê, que tudo isso é a árvore que oculta essas três coisas aqui, que são as concepções teóricas fundamentais, as políticas e os fundamentos das práticas. Toda prática tem um fundamento teórico, práticas verbais ou não verbais, práticas presenciais ou não presenciais. Então, as concepções, eu sei que nos colegas que me antecederam, nas apresentações desses colegas, já foram discutidos temas relativos a estas concepções. Então, eu não vou me deter, mas eu fico aberta para, se no momento da discussão, você dizer brevemente alguma coisa sobre essas concepções. Mas podemos retomá-las no momento do debate. Concepções de linguagem, de sociedade, de subjetividade e de aprendizagem. São as quatro básicas, grandes concepções dessa parte do iceberg que não se vê tanto, mas que mesmo que não esteja explicitado, tudo isso está. Toda aula, quando tem qualquer mínima atividade, está pondo em movimento uma dada concepção de linguagem. Nós concebemos a linguagem somente na dimensão do sistema,
consideramos uma língua como um saco de palavras, tem muitos exercícios que é preencha, conecta um monte de palavras, preencha. Então o aluno, tim, tum, tira daqui o saco e põe. A linguagem não funciona assim. A linguagem acontece nas enunciações. Nas enunciações tem pessoas que estão situadas socialmente, que pertencem a determinados grupos étnicos, de gênero, enfim, que têm uma determinada posição ideológica, que estão em um lugar territorial e social. Então, que concepção de linguagem? Não pode ser um saco, um objeto que não tem a ver com as pessoas que enunciam. Então, é uma visão enunciativa ou é uma visão fetichista, eu diria, quase fetichista da língua. A sociedade, essa sociedade tem classes sociais, porque se vocês consideram muitos livros de ensino de línguas, vocês pegam, parece que todo mundo é de classe média. É muito, agora não. Então disseram, não, antes eram todos brancos. Ah, não, então começaram a cor. Falta que ponham alguém azul, porque põem tantas cores, mas a perspectiva às vezes continua sendo a mesma. Então, que sociedade está representada nesses materiais? A subjetividade. Nosso sujeito, nosso aluno, ele tem um inconsciente? Ou eu considero que ele só tem consciente, que ele só tem um conhecimento que ele domina? Porque a linguagem, na verdade, o que dá as cartas na linguagem são os implícitos. E muitas vezes os implícitos não são conscientes. Eu não digo, o professor de língua é professor de língua, ele não é psicólogo, mas ele tem que saber que a materialidade com que ele trabalha é uma materialidade complexa que está diretamente imbricada com a mente dos alunos e dele próprio. Porque linguagem, nossa mente se constitui por muitos discursos, mas crucialmente pelo discurso verbal, pela linguagem verbal, para quem não tenha deficiências auditivas ou de fala. E também a concepção de aprendizagem. Vocês sabem que muitos dos materiais e muitas das tendências, os professores que me antecederam, sei que falaram disso, estavam baseados em visões behavioristas, em que as pessoas aprendiam por repetições de automatismos. Então, tinha aqueles cursos de inglês que você tinha páginas inteiras de do you go to school? Yes, I do, no, I don't. Yes, I do, no, I don't. Yes, I am, no, I am not. E se achava que com toda essa repetição, yes, I did, no, I didn't, que ele aprenderia inglês. Isso pressupõe que aprendizado é por automatismos. As políticas, volto a dizer, estejam explícitas ou não, sempre estão. E tem políticas linguísticas. Eu estou considerando só o espanhol de Madrid ou estou considerando o espanhol, os espanhóis hispano-americanos? O inglês britânico ou posso considerar também o inglês de Austrália? Políticas culturais, políticas educacionais. Bom, políticas culturais, que tipo de inclusão ou não se considera pelos cursos, que tipo de relação com as culturas e quem não são de cultura. Política educacional. Um problema com a língua estrangeira é que muita da política educacional é instrumentalista. Curso de língua para que a secretária escreva uma carta e é a língua em função de um instrumento. E não é assim, porque todo curso, toda aula é de formação. E a formação não é a mesma coisa que ensinar técnicas. Vocês sabem que uma pessoa alfabetizada não é só a pessoa que sabe técnicas para ler ou técnicas para escrever. É outra pessoa. Uma pessoa alfabetizada ocupa outro lugar na sociedade. Ela mesma se vê diferente, ela mesma age diferente, ela se relaciona diferente. Com línguas estrangeiras isso continua. Alguém que se exprime bem em outra língua está em outro lugar social. Pode ser, por exemplo, cursos de línguas para a inclusão social. Um aluno que tenha dificuldades, uma posição social fragilizada na sociedade, mas que ele consiga se exprimir bem em inglês, em espanhol, em francês, na língua que for. Eu sou a favor do plurilinguismo. Neste momento, há uma dominância do inglês, como antes houve do francês.
enfim, mas o plurilinguismo é uma marca do século XXI. Então, que concepção de educação em línguas nós temos? Seja no âmbito que for, inclusive para os alunos que se preparam para o vestibular, muitas vezes, se os fatores socioculturais forem tratados na aula de língua, também são elementos que ele tem de conhecimento cultural para o vestibular, seja para as questões estritas de língua, como para outras questões. E, finalmente, o institucional, porque toda instituição tem suas políticas, por exemplo, até em coisas mais de detalhe. Por exemplo, uma vez eu orientei uma tese de um aluno cujos dados eram uma instituição que só dá aulas individuais e professor-aluno ficam numas cabines, enfim, há diferentes tipos de políticas, como o SESC terá as suas, enfim. Passamos ao segundo ponto dos problemas ainda, que são as dualidades conceituais. Eu diria que tenham um pouquinho, eu estou já terminando com essa parte mais teórica, mas eu falei no começo que vocês tivessem um pouquinho de paciência, porque é preciso para ver a perspectiva a partir da qual nós estamos enfocando estas questões. Além de todos esses detalhes que eu falei, de todos esses tópicos e questões problemáticas, há uma questão conceitual que a própria noção de cultura traz. Para isto, eu estou me baseando nos estudos culturais, principalmente do Terry Eagleton, do Raymond Williams. Um é liberdade e determinismo. Por um lado, a cultura é tudo aquilo que o homem tem a liberdade, acha que tem a liberdade de mudar no mundo natural. A intervenção do homem na natureza são produtos culturais. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que ele tem essa liberdade para mudar, ele está determinado por essa cultura. Então, por exemplo, uma mulher tem diferentes pautas culturais, se ela nasce no Rio de Janeiro ou se ela nasce em Tel Aviv ou em Damasco, na Síria, até nas roupas que usará ou que poderá usar, a relação com seu corpo, com a exposição do corpo, etc., e muitas outras coisas. Mas, enfim, eu estou dizendo como, ao mesmo tempo que a cultura é uma liberdade do homem para transformar a natureza, ao mesmo tempo ela o determina. Também há uma dualidade no sujeito. Ao mesmo tempo que o homem é agente de mudança, o homem é a matéria-prima, ele é mudado pela cultura. E, finalmente, a abordagem descritiva. Você descreve como é uma cultura e, ao mesmo tempo, isso é uma norma. Come-se de tal forma, em tal lugar ou em outro, mas uma descrição pode virar regra. Então, são dualidades conceituais. Então, para clarear um pouco todo esse panorama de todas essas coisas que entram na cultura, chegamos aqui a este ponto que, a meu ver, eu gostaria muito de que os professores se detivessem nisso, que é, isso é também na linha dos estudos culturais de Raymond Williams e Terry Eagleton. Embora o título que eu fiz na projeção seja o desenvolvimento da noção de cultura nos últimos 3 séculos, essa distinção histórica é também uma distinção de como enfocar a questão da cultura. É a cultura como civilização ou civilidade. Essa noção apareceu predominantemente no século XVIII na França, para se opor a todo que fosse o homem, digamos assim, da mata. Então, era culto aquele que desenvolvia as regras de etiqueta, de bons costumes, a civilidade. Então, a noção de civilização como correspondendo à noção de cultura.
No século XIX, os alemães, porque sempre está a política, e essa definição de cultura como civilização correspondeu a um apogeu francês, que impôs sua visão. Mas no século XIX, a Kulturkritik alemã se opôs e considerou a cultura como modo de vida característico, seja das formas civilizadas ou não. Então, a cultura de um povo X de tal lugar, cultura era essa outra noção de cultura. Também temos cultura como produção artística e científica. Então, aí entramos com toda a realização das artes e da música, pintura, literatura, hoje em dia os multimeios, a arquitetura e a da ciência também, a saúde, as diversas tecnologias, tudo isso são produções do homem, portanto não são naturais, portanto são intervenções do homem no mundo que são culturais. E depois a cultura como uma identidade específica, que pode ser reivindicação ou não, no final do século XX foram como noções de reivindicação, cultura gay, cultura da mulher, cultura negra, que foram identidades que foram reivindicando seus modos de vida, também ligado à noção de cultura. Então, aqui temos uma primeira distinção que, de alguma forma, organiza toda essa questão de como conceber a cultura. Agora, há um princípio, por que esta palestra se chama fatores socioculturais e não fatores culturais? Porque o desenvolvimento cultural não pode acontecer em uma pessoa isolada. Então, quando você já tem o social, o relacional, você tem a política, tem a intervenção do Estado, tem a participação, não a intervenção. Então, por isso é o sociocultural, porque necessariamente, seja a noção de cultura em qualquer uma dessas quatro acepções, como civilização, como modo de vida característico, como produção artística ou científica, ou como uma identidade específica, elas acontecem em sociedades. E também aqui eu vou ler, que é uma complementação de Terry Eagleton, que no livro justamente A Ideia de Cultura, que está traduzido ao português, editado pela editora da Unesp, ele diz assim: a cultura pode ser aproximadamente resumida como o complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico. E, de uma forma complementar, a cultura é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas negociam maneiras apropriadas de agir em contextos específicos. Então, passamos agora à parte mais prática, digamos, de minha fala de hoje. Eu agradeço, eu sei que teve uma parte um pouquinho assim que pode ser um pouquinho cansativa, mas eu precisava situar que realmente, quando nós estamos com os fatores socioculturais, a gente tem uma batata quente nas mãos, mas não pode deixar de tê-la. Temos que dar um jeito de lidar com ela, porque isso afeta diretamente o resultado dos cursos de línguas. Se você não trabalha de uma forma adequada com o sociocultural, é muito provável que os cursos de língua não deem certo, porque é uma questão de natureza e funcionamento da linguagem, de qualquer língua. As línguas funcionam na cultura e na sociedade. Então, você não pode fazer, numa aula de língua, uma coisa desprovida do que dá vida à língua, que é o sociocultural. Então, passamos ao segundo caminho para resolver. Lembra qual era a nossa questão inicial? Nossa questão inicial é: o sociocultural é importantíssimo, mas não temos tempo, sempre fica secundário, ou acessório, ou no final, ou um pedacinho, realmente como algo não fundamental, sendo que é fundamental. Então, como resolver isso? Primeiro era considerar a aula como a ponta do iceberg e pensar no que está, que eu sei que as palestras dos meus colegas contribuíram muito para compreender melhor isso que está embaixo da água do iceberg, aquela árvore que tem um bosque. E
Depois, também, entender do que estamos falando quando falamos de cultura. O segundo caminho é ter bússola. Por que bússola? Porque hoje em dia as pessoas pesquisam na internet, navegam, mas hoje em dia temos o problema contrário. Antes faltavam materiais, agora sobram. Seja na internet ou mesmo nas revistas em papel, tem muito material. Então, se o professor não tem uma bússola, ele se perde. E não é um problema do professor. Realmente, como eu falei para você, são tantas as nuances e as concepções e tudo é cultura. Tudo que não é natural é cultura. Então, é um monte de coisas. Então, se nós não temos uma bússola que organize esse trabalho com isso que é tão importante, mas que como é tão difuso, acaba perdendo-se. E então, qual é a bússola? Pode ter várias. Eu proponho, tenho trabalhado com meus alunos, com o grupo lá em Campinas, outras pessoas em outros lugares do mundo, tenha em conta essa proposta multidimensional discursiva a que eu me referi no começo. A proposta, por que multidimensional? Que eu falei que eu não gostava muito da palavrinha, mas ela descreve muito bem. Porque um curso de língua, mesmo que seja de uma linha super bacana, vamos supor, por exemplo, um curso baseado... a minha concepção de linguagem, lembra que entre as concepções de linguagem tem concepções formalistas ou sistêmicas. A que eu sigo, com a que eu me afino mais, é a enunciativo-discursiva, baseada nos princípios de Bakhtin, nos estudos do discurso, que é a linguagem em processo, que é a linguagem em interação, e os protagonistas da linguagem são situados socialmente, e não só situados em termos de classe social, mas também em função das perspectivas. Faço um pequeno parêntese para dizer para vocês, o que é isso? Por exemplo, eu às vezes dito para os professores, tem que trabalhar muitos gêneros discursivos. É verdade, é muito bom que haja uma variedade grande de gêneros, mas também é muito importante, às vezes, trabalhar um mesmo tema e um mesmo gênero, mas com perspectivas diferentes. Perspectivas de concepção do tema que se está tratando, para mostrar como a linguagem está imbricada em questões ideológicas, em questões, por exemplo, uma mesma coisa, uma pessoa pode ser uma trabalhadora do sexo, pode ser uma prostituta ou qualquer impropério que seja usado para caracterizar a essa pessoa. Uma pessoa pode ser homossexual, pode ser gay, ou pode ser qualquer outra palavra despectiva, e tudo isso são diferentes formas de construir o objeto do discurso conforme a escolha lexical que seja feita. Agora, mesmo que seja, por exemplo, eu gosto muito da visão enunciativo-discursiva, mas se tem um material que é tudo enunciativo discursivo e segue uma sequência de estruturas de enunciação, mesmo assim, ele é unidimensional. E para a língua estrangeira, não será satisfatório. O multidimensional é quando você, conjuntamente, simultaneamente, você considera um componente intercultural, um componente de língua-discurso e o componente das práticas verbais. Então, na hora de planejar as aulas, de planejar os cursos, não é só, que eu vou, na próxima aula é a aula do passado. Não, isso não diz nada. Isso corresponde ao componente 2, que é língua. Ainda falta o discurso. O passado, em que discursos, em que tipo de texto, em que realização enunciativa. Mas nós temos os outros componentes que têm que ir juntos. Então, o planejamento tem que ser dos 3 componentes entrelaçados. Passo agora a descrever o primeiro componente. O componente intercultural, e se chama intercultural porque no caso de língua estrangeira, temos que pensar o contexto fonte e o contexto alvo. Agora nisso se melhorou bastante nos últimos anos, mas em décadas recentes era tudo Londres, Estados Unidos, Madrid, e não se pensava no contexto de partida dos estudantes ou eventualmente do professor, se o professor não é falante nativo da língua que ensina.
Então, por isso ele é intercultural. Tem que pensar o contexto de partida do aluno e o contexto meta, que é o que se está querendo ensinar com a língua em questão. Dentro do intercultural, temos 3 elementos: territórios, espaços e momentos. As línguas humanas não se falam em Saturno. Se fala, vocês dirão que, claro, que é óbvio, que está falando uma coisa ridícula. Não, mas muitas vezes, em muitos materiais, não se sabe onde se está falando, nem se sabe quem está falando, aparece a sentença lá jogada. Isso é irreal. Sempre alguma coisa é falada por uma pessoa em uma determinada posição. Então, onde? Se estamos em inglês, em Londres, em Nova York, na Índia, na África do Sul, Austrália, onde se está falando? Os espaços. Estamos falando de espaços rurais, de espaços urbanos, de espaços periféricos. Em que espaço de classe social? Em que momento? Porque também essa é outra coisa. Se quer ensinar cultura e parece que não tem história. Em algum momento, tem que situar, contextualizar. Agora, outra coisa que já antecipo. A perspectiva desta proposta não é de quantidade, é de qualidade. Ou seja, 1 ou 2 territórios bem tratados, 1 ou 2 espaços bem tratados, 1 ou 2 momentos bem abordados. O que quer dizer bem? Com documentação, com diversos textos, com alguma profundidade, com várias práticas dos alunos, dará mais resultados do que um monte de coisas. Eu vou mostrar agora alguns exemplos, que é um acúmulo de coisas todas desconexas. O que fica disso? Nada. Não fica. Se justamente a cultura é relação, como você vai tratar de coisas culturais lotando de coisas que não se entendem? Então, claro que o cultural é amplo, claro que é muito, mas o professor de língua, ele não é um sociólogo, não é um antropólogo. Ele tem que considerar esses fatores de uma forma relevante para o ensino da sua disciplina. Então, mas considerar assim, com esta discriminação, podemos dizer. Depois, pessoa e grupos sociais. Novamente, que pessoas são essas que falam? E não é só dos grupos. Como eu disse antes, quando se chamou a atenção de que os livros didáticos de ensino de línguas, de várias, de qualquer, eram todas de gente branca, classe média, tudo muito tranquilo. Aí, bom, então temos que pôr, aí começaram a pôr coisas de diferentes cores, com o mesmo olhar. Então, muitos livros, parece que em língua estrangeira não tem pobre. Mas não é só a questão dos grupos. Na pessoa entram as questões de subjetividade, porque você pode dizer a mesma coisa com uma entoação que pode significar coisas até opostas. Então, como trabalhar com isso, que até uma criança, quando aprende a língua materna, já usa, e às vezes, em cursos de língua estrangeira, não se leva em conta, e com adultos não se trabalha essa dimensão do implícito e da atitude, que é crucial, novamente, na expressão e numa língua. Então, em pessoa, entra essa questão da afetividade, mas, atenção, mas uma afetividade não dessa forma banalizada, como também costuma acontecer muito em aulas de língua. Por exemplo, do que você gosta? Aí, meu anterior colega falou que gosta de chocolate, eu adoro chocolate, mas como ele já falou, então eu vou falar que eu gosto de café. Isso também não serve para nada. Ai, vamos falar dos gostos. Tenho aqui exemplos. O que você gostava no ano passado? Então, ver como trabalhamos com essa dimensão dos afetos, dos gostos, dos desgostos, dos desejos, que são cruciais na enunciação em línguas. Tinha um outro exemplo que eu ia... Fugiu, depois eu lembro. E os legados socioculturais, toda sociedade constrói, tem seus legados, tem sua contribuição, suas realizações nas diferentes áreas. Podem ser legados artísticos, legados de costumes, legados de culinária, de cultura popular, de cultura erudita. Mas há uma dimensão do legado sociocultural que é um elemento a considerar neste componente. Bom, a
Aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar, isso do livro Conexão do espanhol. É uma unidade dedicada a estudar, em termos de língua, é dedicada ao tempo passado. E aqui vocês vejam, nós já temos um avanço, que é o avanço de considerar a cultura de partida. Esse material foi produzido, diz que é para brasileiros, mas foi feito pela Cambridge University Press, e predominantemente os autores são da Espanha, mas enfim, ele era usado num colégio muito conhecido e muito bom no estado de São Paulo. Meus filhos usaram esse livro, enfim, foi usado em um centro de línguas da minha universidade, até que eu, enfim, tem, como digo, tem avanços o fato de considerar a cultura de partida. Mas, por exemplo, aí chegamos à primeira questão, que um professor, o que eu acho que nós temos que desenvolver o olhar sociocultural. Um professor com um olho sociocultural pode dizer, por que Xuxa e não Fernanda Montenegro, por exemplo? Se estamos considerando a dimensão dos legados, vamos pensar, o legado da Fernanda Montenegro, o legado da Xuxa. Pode deixar a Xuxa. E outra coisa muito importante, com um professor bem formado, até o material mais hostil e mais difícil pode ser rico para dar uma aula, porque você pode trabalhar pela ironia. O crucial é a formação do professor, que às vezes acontece o contrário, tem muita ênfase na importância dos materiais, Sim, os materiais são importantes, mas o fundamental é a formação do professor. Então, aqui temos essa questão, bom, Pelé e Xuxa, que são os que são representados da cultura de partida. Eu poria outros exemplos. Um professor bem formado tem essa aula, traz outras alternativas e não fica somente com o que é dado pelo livro. Bom, então nós vimos o intercultural. Agora, de língua discurso. Obviamente que você tem que pensar o léxico, as estruturas fonomorfossintáticas do sistema linguístico, que gêneros discursivos você quer, porque muitas vezes, por exemplo, analisei muitos, o aluno escuta uma canção, ouve umas orações, e aí o professor fala, escreve uma carta, mas ele leu cartas. Então, como ele manda escrever carta e não leu nenhuma carta? Então, essa relação com os gêneros, a importância, e também os gêneros são múltiplos. O professor não pode, tem que ver quais são os objetivos, as metas, não pode ser a todos os gêneros, impossível. Mas estabelece alguns gêneros e esses poucos gêneros que tenham resultados efetivos. Um professor e um aluno, que trabalhou bem um ou dois gêneros, o aluno fica com um aprendizado que depois o levará sozinho ou por sua situação de vida ou em outros cursos a ir incrementando seu domínio de outros gêneros. Então, a opção é, em vez de muita coisa de uma forma superficial, menos coisas de uma coisa com resultados efetivos. Bom, frase final é que a materialidade linguística, se você tem um sistema linguístico só, você não tem sentido. Para ter sentido, tem que ter os processos enunciativos que sempre acontecem em eventos socioculturais. Não há outra forma de existir realização da linguagem que não seja no sociocultural. Por isso é importante que nos cursos de língua os fatores socioculturais sejam considerados com muita atenção. Bom, e o último componente, lembra, né? Tínhamos componente intercultural, componente de língua-discurso e componente das práticas. Nas práticas, leitura, escrita, escuta, produção oral, e eu incluo sempre a tradução, porque eu considero que a tradução é útil para o que eu vou falar agora. E eu não gosto da palavra habilidade, que eu sei que é muito usada, em espanhol isso é destrezas. Por que não gosto da palavra habilidade ou destrezas? Porque a destreza é quase uma coisa física, parece que está num balanço, a destreza. Não, a prática é diferente, você tem uma prática social, a relação com a linguagem não é meramente uma habilidade, como eu já falei ao me referir à pessoa alfabetizada. Nossa relação com a linguagem é uma questão que constitui nossa subjetividade. Então, não é meramente uma habilidade você se exprimir, você compreender quando você lê. Então,
rapidamente, porque obviamente cada uma das práticas dá um curso de por si, mas são umas coisinhas rápidas. Temos que distinguir entre ler e decodificar. Decodificar não é ler. Então, em muitos materiais de ensino de línguas estrangeiras, tem, por exemplo, Maria tem claro, em inglês, em francês, em espanhol, mas eu vi, já analisei muitos livros, agora menos, nos mais recentemente produzidos. Mas, por exemplo, Maria tem um vestido vermelho, aí embaixo. De que cor é o vestido de Maria? Vermelho. Isso é decodificar, isso não é ler, compreender. Então, quando o aluno tem que simplesmente tirar alguma coisa de cima e utilizar na resposta, isso não é verdadeiramente ler. Eu vou rapidamente contar um exemplo. Eu tinha, já na área de português, uma doutoranda da Unicamp, era professora também de um curso que se chama SARESP, acho que é de avaliação de 5ª e 8ª série, e nos exercícios da avaliação tinha com a participação de diversos gêneros. Então, tinha uma história em quadrinhos. Na primeira história, aparecia um terreno sem nada, sem plantação. No segundo, um bonequinho que estava plantando uma muda, e vinha um outro bonequinho e falava: o que você está fazendo? E ele respondia: estou plantando esperança. E a pergunta era: o que é esperança? E dizia: uma nova planta chamada esperança, a atenção ao meio ambiente, não sei como, não me lembro como estava formulado, mas isso era assim. E a grande maioria da turma escreveu que era uma nova planta chamada esperança. Isso é decodificar. A pessoa não leu, mesmo que ela diga esperança e consiga ler. Tinha outro exemplo relativo ao chorinho carinhoso, que tinha um trecho: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando eu te ver. E perguntava: o que significa isso? A pessoa tem problemas do coração, estranha, sente falta da pessoa amada, e a grande maioria colocou que era um bom funcionamento do coração, porque dizia bate feliz. Então, a pessoa leu aí que dizia o coração bate feliz, e lê e entende, mas não está compreendendo. Isso não é ler. Ler é interpretar. Então, vejamos que nas aulas de língua estrangeira, isso está ainda reforçado pelo fato de que a pessoa tem que aprender o léxico. Então, se a pessoa entende que red é vermelho, que rojo, então entendeu. Essa é uma forma de compreender a leitura muito... não é ler, isso é decodificar. Eu não vou me estender por falta de tempo, mas podemos eventualmente na conversa também escrever, não é transcrever, fazer copiar coisas faladas. A escuta, eu vou dar um exemplo no livro, quando se trata meramente de escutas automáticas, sem realmente ter um vínculo de compreensão no que se está escutando. E como eu dizia, a tradução é boa para praticar o metalinguístico e o metadiscursivo, ou seja, isso que se formulou assim nessa língua, como eu diria na minha língua? Porque a tradução foi muito destratada, porque antigamente o ensino de línguas estava muito baseado na tradução, então se eliminou a tradução. Essas questões, como também se eliminou a literatura, e eu sou uma das que agora estou advogando, inclusive vou terminar hoje minha conversa me referindo a um poema, de que a literatura tem que voltar às aulas de língua estrangeira, não de uma forma enciclopédica, mas isso também tem a ver com uma questão de política cultural. Hoje em dia, o mundo está cheio de revistas, jornais, o discurso midiático. Então, na aula também vamos vir com as revistas, o jornal. Nada contra revista e jornal. Mas o que eu digo é que temos que aproveitar os espaços de ensino como espaços de formação e não meramente como espaços de treinamento técnico, uma coisa assim. Nada contra a técnica. O que eu estou dizendo é que no ensino de línguas nós temos que estarmos atentos a também incluir alguns textos literários. Bom, justamente aqui neste exemplo, e muito rapidamente, se vocês leem aí, bom, primeiro tem que escrever uma biografia e os dados são todos misturados entre Carmen Miranda e Che Guevara. Então,
então, lugar de nascimento, Argentina, depois tem... Está tudo misturado, Che Guevara e Carmen Miranda. Então, vocês percebem, é claro que, digamos, novamente, se incluiu a cultura de origem, há elementos de América, são avanços, mas em termos do que estávamos falando, o que eu queria me referir era também a esse outro exemplo aqui. Diz, habla sobre tu propia biografia, pero introduce 3 datos falsos. Tus compañeros tienen que pillar los gazapos. Aquí tienes algunos verbos para ayudarte. Bueno, depois, outro é, incluyendo cultura de partida, Gal Costa. En qué estación, si uno sabe la fecha, si nació en primavera, si nació en verano. Digamos, no sé si a mí me interesa saber en qué estación del año nació Chico Buarque. Hay una banalización de los datos culturales. Es importante que estén igualmente con este material, se pueden hacer otros trabajos a partir de lo que aquí esté propuesto. Con respecto a eso de que yo le cuente a mi compañero, que tal vez recién lo conocí, datos de mi biografía y que además le diga 3 cosas que son mentira para que él descubra si yo le estoy mintiendo. Miren qué cosa complicada. Pero bueno, es un ejercicio. ¿Pero eso por qué? Porque aquí hay, ¿se acuerdan lo del árbol? Aquí hay una visión en que el lenguaje es información. Entonces aquí están los datos de información de esos personajes o los datos de información de mi vida, de mi biografía o de la biografía del alumno. Yo les voy a contar otra experiencia de cuando fui a hacer ese curso de inglés que fue, yo iba a un congreso era en Hungría, era en Budapest, pero todos iban a hablar inglés. Entonces yo fui a hacer un curso de práctica. Y estaba en el curso de conversación y la profesora mostró un trecho de la película My Fair Lady. Uno de los que estaba, era un gerente del Banco do Brasil que estaba presente en la clase. Cuando él puso, la profesora pasó el trecho de My Fair Lady, él dijo, ay, esa fue la primera película que vi con mi papá en São José do Rio Preto. Yo estaba en Campinas. Yo no recuerdo ahora qué era. La profesora estaba mostrando, porque yo continué falando español, ¿no? Disculpen. Desculpen, que estaba en un ejemplo. A professora, isso foi bem para os professores de espanhol, a professora estava mostrando, eu não sei se vocês lembram que My Fair Lady, ela deixa o Cockney e começa a falar o inglês prestigioso. E eu acho que, eu não me lembro exatamente, mas a professora queria mostrar que essa diferença entre uma variedade estándar, uma variedade legitimada e uma variedade menos prestigiosa. Ok, e mostrou o trecho lá. E não sei que pergunta nos fazia em círculo, eu estava aí de aluna, fiquei quietinha. Mas quando perguntou a esse gerente do Banco do Brasil, ele falou, esse foi o primeiro filme que eu vi com meu pai em São José do Rio Preto. E ele, em inglês, ele disse, e ela falou, ok, e continuou com o outro. Eu fiquei quieta, porque aí eu estava como aluna, fiquei quieta. Mas essa professora perdeu uma oportunidade fantástica. Ele estava falando de verdade. E ver esse trechinho de My Fair Lady o fez lembrar de um momento em que ele foi, eu não sei, por exemplo, esse pai continuava vivo, o pai continuava em São José do Rio Preto, o que ele lembrou de quando foi? Esses são os momentos que um professor ligado socioculturalmente tem que aproveitar e não seguir com aquele esquema de que, se eu estou ensinando as variedades, continuo com a variedade. Não, ali ele estava enunciando de verdade. Então aqui, por exemplo, é um pouco forçado essa questão de que eu fale talvez a um colega que nunca vi coisas da minha biografia, mas de todas formas são propostas. O que eu estou trazendo isso aqui não é para criticar os livros, porque inclusive fazer livro didático é uma coisa muito difícil. Então é muito fácil falar depois que outro fez. E esses livros propiciam grandes avanços. O que eu digo é para chamar a atenção sobre o olhar sociocultural que o professor tem que ter para poder aproveitar o máximo possível dos livros. Então, resumindo, aí estão os 3 componentes, que esse seria o
o segundo caminho que eu dei como para irmos resolvendo aquela nossa questão de que sim, é uma coisa muito importante, mas sempre fica no acessório, no secundário. E agora passamos ao terceiro caminho que eu estou dando para irmos resolvendo essa questão, que é fazer análises socioculturais com essa bússola, a bússola multidimensional discursiva e aquelas noções de cultura que eu dei, que é cultura como civilidade, cultura como modo de vida característico, cultura como realizações artísticas e científicas e cultura como identidades específicas que podem ser reivindicadas ou não em diferentes discursos. E aqui eu falei uma coisa, lembrem que professores e alunos são os protagonistas, eles lideram. Professores ou agentes pedagógicos, todos os que estejam envolvidos nesse fenômeno do ensino-aprendizagem, e não os materiais são apoios. Isso aqui é óbvio, mas muitas vezes acontece o contrário. Professor, todo mundo acaba seguindo o material, e não é o material que tem que seguir as propostas do professor, dos agentes pedagógicos e inclusive dos alunos, porque uma coisa que já vou adiantar é que nesta perspectiva o que é crucial é a realização de oficinas. Por quê? Porque nas oficinas o aluno não entrega o trabalho para o professor, o aluno não dá conhecimento para o professor. Na oficina você faz há um trabalho conjunto. Então, agora eu vou me referir, vou exemplificar essas questões de análise e complementação com dois livros que foram os que acabaram de ser aprovados pelo PNLD, um é High Up para o inglês, agora para 2016, e Enlaces para o espanhol. Quanto tempo tem? 15 minutos? Bom, então vou direto aqui. Aqui nós temos, diz assim, look at the scene from a Brazilian city and discuss with the classmate which of these English words do you see around your neighborhood. Ou seja, veja esta cena de uma cidade brasileira. Essa cena poderia ser, eu vi cenas assim em Miami. Por que é brasileira? Porque diz sabores do Brasil, tem muitos restaurantes. Sim, mas isso não necessariamente. Então, qual é a oficina? Eu sei que algumas técnicas, algumas coisas que eu vou falar, os professores já fazem, não é nenhuma novidade o que eu vou falar. O que eu estou falando simplesmente é para agudizar esse olho sociocultural. Então, essa foto eu tirei perto da minha casa. Vocês têm La Gula, que é um lugar de empanadas argentinas, e aqui Home Decor, tinha The Bikes ao lado, Smart Fit, que é uma rede de escolas de ginástica, não sei se tem aqui no Rio, aí a gelateria em italiano, crepe em francês. Então, por que não fazer esse tipo? Todo mundo hoje pode tirar fotos com seu... Então, sair do pedagogismo. Aqui tem um exemplo do que eu falava. Tem Chaucer, que é um grande autor dos Canterbury Tales ingleses, junto com uma foto de Montreal. Montreal, sempre eu estudei como exemplo da francofonia. Um francês seria que Montreal, claro que muita gente em Montreal fala inglês, mas não me pareceu um bom exemplo de multiculturalidade, enfim. Sim, de multiculturalidade sim, porque aí tem francês e inglês. Mas o que eu quero dizer é a importância do Chaucer. Se jogado Chaucer e os Canterbury Tales, é um exemplo do que eu dizia que pode ficar pouco. De todas as formas, isto pode ser aproveitado para um trabalho socioculturalmente relevante com um professor que tem esse olho. Aqui eu trouxe esse exemplo. Por exemplo, aqui tem Rihanna, Sebastian Vettel, Penélope Cruz, Cristiano Ronaldo e o príncipe Harry. Poderemos pegar, por exemplo, como eu estou dizendo, se as celebridades, essas que são da mídia, se nós temos um espaço de informação, por exemplo, aqui no SESC, por que não pegar os artistas que se apresentam no SESC? Que em São Paulo são fantásticos os artistas que se apresentam no SESC, filmes que passam no SESC, peças, os autores. Então, como material cultural, e tomando em conta a instituição em que acontecem os cursos, essas fotos podemos rapidamente apresentar outras. Bom, e aqui é a unidade na qual eu quero com que eu vou ir terminando a conferência, é o seguinte.
Aqui, novamente, bom, isso é Brazil, Our People, Our Country. Como eu disse, esse é um avanço na consideração da cultura de partida. Eu quero me deter nesse tratamento da unidade. Há um texto da internet, porque, atenção, na internet tem muita... Eu vi que a preocupação das autoras é uma preocupação muito boa, que é a de criticar estereotipos. Mas acontece que ela, ao mesmo tempo, reproduz... Tem um texto de um tal Hilton americano, que eu vou ler rapidamente traduzindo, porque isto é para professores de outras línguas, que diz... Você sabe que você é brasileiro quando tua família inteira vai à casa da avó aos domingos, ou você pode conhece 30 novelas e 10.000 atores, você adora dançar, e você adora festas, come arroz e feijão e valoriza o futebol mais do que deveria. E aí estão essas imagens e as perguntas são: que ideias são positivas, quais são negativas? Então, o que eu quero dizer? Um professor sensibilizado, estamos passando agora para o quarto caminho, que é o de complementar. Eu sou professor de línguas. Eu vejo isso. Posso estar de acordo, posso não estar. Claro, brasileiros gostam de futebol, realmente tem muito brasileiro que vai a muita festa. Mas se eu quero aprofundar o tratamento dos fatores socioculturais, eu fiz com a internet, mas pode ser feito com jornais e revistas. Eventualmente vocês podem pedir assinaturas de revistas, Time, alguma revista, no caso de inglês, há materiais. E quando David Stern fez essa proposta multidimensional discursiva, não existia internet. E tudo se fazia cortando e colando de revistas, colando em folha e tendo imagens em papel. Demora um pouco mais. Isso aqui na internet é rapidíssimo. Mas só o fato de ter a internet não resolve. Por isso que eu falei da bússola. Você tem que ter a bússola pensando que territórios, que espaços, que momentos, fazer um mapeamento do material do que é considerado. Então, vocês vejam, em relação a essa questão da novela, eu não pude trazer porque tinha uma questão de direitos autorais, mas eu encontrei várias matérias das filas de milhares de pessoas para essas exposições, e quando estiveram os murais de Portinari no Memorial da América Latina, a exposição dos impressionistas, a Picasso, Matisse. Então, essa história de que, ok, a novela... depois até posso contar umas historinhas sobre umas experiências que eu tive sobre novela nos Estados Unidos, novela brasileira. Então, não estou negando a relevância, inclusive, da produção cultural, desse produto cultural, mas não ficar só com isso, porque mesmo que aqui questione supostamente o clichê, a meu ver, pode acabar reforçando. E como isso pode ser evitado? Com complementações. Então, por exemplo, aqui diz, todos vão na casa da avó, todo mundo, um monte de família, todos moram em famílias muito grandes. Então, primeiro eu encontrei esse texto em português, pessoas que moram às unhas, tem subido grande, esse é um estudo feito pelo Ibope, e depois encontrei rapidamente em inglês, pondo simplesmente People living alone in Brazil. Então você percebe, você vê um tema sociocultural do livro, você se sente incômodo, você não gosta, você quer aprofundá-lo. Se você tem acesso à internet, coloca na língua que você ensina, se for em espanhol, em francês, esse tema. Então, por exemplo, aqui explica... O número de pessoas que ocupam uma sola residência aumentou 67% entre 91. E aqui um texto curto em inglês que um professor de inglês pode utilizar, problematizando esse costume que supostamente é dado... Aqui está. What changed in Brazil over the last decade and many have not noticed? E aqui diz, uma importante mudança. Em 2002, eram 9% de hogares. 10 anos mais tarde, esse número cresceu a 13%. Então, é uma tendência de diferente tipo de moradia. Isso dá pé para conversar sobre como as pessoas moram, com quem moram, como desejariam morar. E aí você está trabalhando o sociocultural de uma forma real, de uma forma consistente. Por exemplo, o negócio da festa. Maravilha, os brasileiros fazem festa. Mas olha o texto que eu encontrei aqui. Quais são as 10 melhores universidades da América Latina? Esse é um texto de 10 de junho agora.
El ranking de las 10 mejores universidades de América Latina se escribe y está en portugués, verde-amarelo. Brasil lideró este año la calificación regional de la consultora QS y ratificó una supremacía que parecía em dúvida. E aqui vocês têm a lista da Universidade de São Paulo, a de Campinas, a UFRJ, a Unesp e a de Brasília, e as outras da América Latina. E aqui vocês têm, isso é publicado agora, 17 de julho, eu tirei, e é de boa fonte, tem embaixo todos os dados que alguém pode... E aqui estão até a Universidade de Ceará, Bahia, nos lugares que tem na posição mundial. O que quer dizer isso? Porque senão o que fica? Brasileiro é só festa. Para ter esses lugares, tem muito trabalho, que isso não invalida a questão da festa, mas isso é uma desconstrução de estereótipos, trabalhando de uma forma mais aprofundada a partir do material que também está questionando, mas questiona de uma forma no qual ilustra uma fala, a meu ver, estereotipada, que ele coloca como estereotipada, mas essa é uma outra forma de trabalhar, essa que eu estou propondo aqui. Aqui, em relação à comida, arroz e feijão. Arroz e feijão, só come arroz e feijão. Então, aí fui rapidamente e coloquei Brazil Food, não sei o quê, The Kilo Restaurant Phenomenon. E aqui, por exemplo, How to Eat at a Kilo Restaurant in Brazil. Isso é uma maravilha, uma coisa que praticamente agora tem em outros lugares porque estão copiando daqui. E se a pessoa, com esse tema, nessa aula, era o ensino do Simple Present. E vocês vejam aqui, but here is the big question. What do you do? Where do you start? What do you order? Como? Porque realmente tem que saber como vai fazer. E aqui explica que tem que pegar o papelzinho, como você vai comer. E se você vê na foto, e na internet tem muitas outras fotos, tem um monte de legumes, não tem esse negócio de só arroz e feijão. Então, veja como. Agora eu vou passar um vídeo, porque em relação a essa coisa do futebol, se vocês puderem passar, isso é do PAN, porque, claro, o futebol, mas vejamos, por exemplo, a ginástica rítmica, as meninas da ginástica rítmica que ganharam ouro, e eu peço a paciência, são 2 minutos, que vocês escutem, sobretudo, porque isso também é uma outra forma de complementação em que vocês podem relacionar o esporte com outros domínios. E com isso já vamos nos aproximando ao final e ao fechamento. Sim, por favor. Tentando ouro em Toronto.
Linda apresentação do... Bom, e elas ganharam ouro. Eu não sei, aqui no vídeo que está no YouTube, qualquer um pode ver, depois está em câmera lenta. Eu não sei se aqui deu para apreciar, mas é maravilhoso quando elas jogam os malabares, porque aí parece, vendo rápido, não dá para perceber, mas elas o tempo todo estão passando os malabares. É um trabalho excelente. Então, claro, aqui encontrei rapidamente esse texto em espanhol. Toronto, el equipo de Brasil se adjudicó la medalla de oro. En la prueba está el nombre de las atletas. Esos son legados culturales, esas son realizaciones. Entonces, vocês viram que começou com aquela música. Bom, rapidamente, você coloca música, mais que nada, você encontra mais que nada, is a song written and originally performed by George Ben on his debut album. E tem no YouTube textos de Sérgio Mendes, e é muito interessante, porque tem Sérgio Mendes, com aquele da década de 60, 70, com aquela roupa típica, cantando essa música de George Ben. E depois tem uma realização recente do próprio Sérgio Mendes com um rapper americano em inglês. Então, olha como vocês podem, a partir de uma coisa recente do esporte, e é fácil, para quem tem internet, é rapidíssimo de encontrar. Quem não tem internet, mas que tem o olho, isso pode, em algum momento, hoje em dia, alguém pode tratar em algum horário de ter acesso à internet, ou ver a forma, porque, além do mais, nisso do Wikipedia, de muito acesso rápido, vocês têm aqui explicado, por exemplo, em português brasileiro, slang, mais que nada, literalmente, e está a explicação em inglês, but that is nothing, means no way, whatever, or yeah, right. E aí diz que em alguns lugares está mal escrito como mais que nada, que é more than nothing, e está explicado em espanhol. Então, olha se vocês não têm aí um material para trabalhar língua e cultura, e a partir do quê? De um legado dessas atletas que ganharam por quinta vez, não é? São novas que estão ganhando essa medalha de ouro. Depois, tinha Chico Chico no fubá, então Zequinha de Abreu, e aí está José de Abreu, better known as Zequinha, was a Brazilian musician and composer. Tem que ensinar verbo to be, ensina com um conteúdo cultural. E aí fala, aí was born, when he was born, e aí a pessoa, quem é o autor de Chico Chico no fubá. E depois, eu vou, choro, Brazilian, no Wikipedia, rapidinho, tá? Choro, cry, or lament, popularly called chorinho, a little cry, e aí explica embaixo que apesar de que é choro, aqui diz, despite its name, aí você, o professor pode ensinar o conectivo adversativo, apesar do seu nome, a música a menudo é rápida e alegre, é um ritmo e tal. Essas são ilustrações, aqui em termos de legados, é um legado de uma autora americana negra que foi perseguida e depois teve grande realização. Isso para a parte de legados da multidimensional discursiva. E o último exemplo do livro Enlaces, também recentemente aprovado no PNLD para 2016, Hagamos um Trato. Outra coisa que um professor pode fazer é colocar o título na internet. Eu sabia que Hagamos um Trato é um famoso poema do Mário Benedetti. E aqui essa unidade vai falar da AIDS e da prevenção e das relações amorosas e tal. Mas assim, eu coloquei Hagamos um Trato, imediatamente apareceu o poema. Mas se o professor não tem internet, uma sugestão que eu faço é que o professor tenha antologias de poemas, em inglês, em italiano, em francês, na língua que for. São utilíssimas para trabalhar temas culturais, temas subjetivos, temas pessoais, temas da vida, que são os que se precisa para ensinar a língua. Então, você veja, no livro não diz nada de Benedetti, mas isso o professor pode trazer. Como, se vocês lembram, nosso primeiro exemplo lá do livro Conexión, para ensinar espanhol, dizia lo que el 20 se llevó, que obviamente fazia relação a o que o vento levou, que é um dos filmes mais famosos da história do cinema. Então, está ressoando aí o cultural, só que não está explícito. Mas, no caso de Hagamos um Trato, vou só ler uma estrofe do poema do Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 ni hasta 10,
sino contar comigo. Então, vocês vejam o jogo que ele está fazendo da palavra contar, entre contar com alguém e contar. E aí tem um tema de língua, o uso do sino no lugar do mas, do pero e sino, é um tema de língua importantíssimo. Mas você pode ensinar isso com uma sentença que caiu de Saturno, que não se sabe quem falou, que não todo descontextualizado, com isso aí. E isso aí precisa de muito tempo? Não, uma estrofe. O aluno que quiser pode depois ter antologia. Essa antologia eu comprei no Brasil, tá? Nas livrarias, com poemas do Benedetti. Então, para concluir, que os 4 caminhos propostos estimulam a atuação de um docente de línguas enquanto um interculturalista e um mediador cultural. Se o professor não é falante nativo da língua, que ensina, professor brasileiro ensinando inglês, é importante que ele não denegue estranhamentos socioculturais, interrogações sobre a cultura-alvo, que ele pode partilhar com os alunos e, com eles, aprofundar essa compreensão e o enriquecimento sobre as culturas meta, alvo e fonte. Se o professor é falante nativo da língua que ensina, não minimizar o desafio de ter uma melhor compreensão do contexto sociocultural fonte dos alunos e também mobilizar o aprofundamento de interrogações socioculturais sobre seu contexto de origem. Na interação com os alunos, eu vou dizer para vocês que eu compreendi melhor como era a Argentina depois de morar no Brasil. Quando você está fora, você olha de fora. Então, se um professor falante nativo de espanhol ensina espanhol, ele pode aprender mais sobre seu espanhol e sobre sua cultura de origem com seus alunos brasileiros, com interrogações a partir da relação de culturas. E agora sim, minha última coisa é dizer que é muito mais divertido, é muito melhor você trabalhar com o sociocultural na aula de língua, porque inclusive o professor aprende. Eu mesmo, preparando isso aqui, tem um texto no UOL sobre Zequinha de Abreu, riquíssimo, a vida interessante. Você aprende coisas interessantíssimas, divertidas, agradáveis. Então, por que aquela aula chata de língua, hoje eu vou ensinar o passado? Porque, além do mais, a função heurística, a função da descoberta, aquele eureka, descobrir coisas, é uma das coisas que mais entusiasmam a uma pessoa. Então, se nós trabalhamos com essa função heurística que o sociocultural propicia, certamente haverá resultados muito mais produtivos nas aulas de língua estrangeira e de segunda língua. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu tinha isso aqui. O que eu fiz? Bom, era meu muito obrigada, que não sei o que eu fiz, mas eu dizia muito obrigada. Bem, foi uma aula muito instigante, né? Acredito que todos aí tiveram um pouco de curiosidade, assim como nós tivemos aqui, de perguntar, de saber mais. A professora explanou muito bem esse tema, que foi um tema levantado por vocês ao longo dos últimos 2 anos. Vamos aproveitar esse intervalo para formularmos questões e perguntarmos à professora da sequência. 10 minutos, voltamos e aí vamos com as discussões. Obrigada. Obrigada.